Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 25, no verso 14, diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chegou aos seus servos, e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas os que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, conheci-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai os que têm 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e também em abundância. Mas ao que não tiver, até que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Até aí. Irmãos, o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã: recebi um talento. E agora? O que eu faço? Recebi um talento. Nós vamos trabalhar com o tema para ver de fato o que é este talento que o texto aqui nos aborda. Vamos entender o contexto. Bom, esta parábola, ela faz parte de um conjunto de outras parábolas, como por exemplo aqui, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 2 servos, que está no capítulo anterior, no capítulo 24. Na verdade, quando Jesus conta essa história, ele está naquilo que chamamos de Sermão do Monte das Oliveiras, ou então chamado Sermão Escatológico de Jesus. Se a gente voltar aí no capítulo 24, na verdade até mesmo finalzinho do capítulo 23, nós vamos ver o lamento de Jesus por Jerusalém, mas no capítulo 24, então, Jesus inicia um sermão ali no Monte das Oliveiras, em que ele vai falar sobre as coisas dos finais dos tempos, em que ele vai citar então aquilo que aconteceria nos finais, ou as coisas que antecederiam a sua volta. Então no capítulo 24, por exemplo, ele vai falar sobre a questão da destruição do templo de Jerusalém, sobre uma perseguição que haveria em Jerusalém. Ele vai falar também sobre a questão de fomes, pestes, terremotos que aconteceria, que eram princípio de dores. E posteriormente ele vai falar então sobre as questões também do surgimento de falsos profetas, falsos cristos, e também falaria como seria a sua vinda, que de fato seria como um relâmpago que sai do Oriente e mostra até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, ou seja, Jesus fala sobre os aspectos então da sua volta. E agora aqui no final do capítulo 24, ele fala então sobre parábolas, falando então
ali da parábola da figueira e posteriormente a parábola dos 2 servos. E no capítulo 25, então, inicia a parábola das 10 virgens e agora a parábola, então, destes talentos. No contexto geral, né, aqui nós temos o Monte das Oliveiras, essa foto de baixo, que está lá em Jerusalém. Do Monte das Oliveiras, de frente para ele, quando você olhava de frente, avistava o templo de Jerusalém. Então, quando nós temos ali aquela cúpula dourada, é onde está hoje o chamado Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana, ali estava o templo judeu. Então, quando Jesus contava essa parábola e falava da destruição de Jerusalém, falava sobre as questões dos finais dos tempos, né? Quem estava ali no Monte das Oliveiras, quando olhava, avistava então o templo de Jerusalém. Então, quando Jesus falava ali de fato sobre aquilo que aconteceria nos finais dos tempos, quem estava escutando Jesus, via ele de fato ele apontando também para o templo, para Jerusalém, e mostrando também essas questões dos fins dos tempos. Hoje o Monte das Oliveiras está lá, né, em Jerusalém, só que o Monte das Oliveiras, não sei se aqui na foto vocês conseguem ver mais distante, esse monte de quadradinhos cinzas, né, aqui na foto também está mais distante, não sei se de longe aí dá para ver, para mim não está legal a vista aqui. Hoje no Monte das Oliveiras é cheio de túmulos, né, por quê? Os judeus acreditam então que quando o Messias de fato vir, né, eles vão ressuscitar, e quando a ressurreição acontecer, vai ressuscitar primeiro quem estiver no Monte das Oliveiras, porque a partir do Monte das Oliveiras é que o Messias iniciaria então ali o seu reinado, né? Então os primeiros a ressuscitarem seriam os que estiverem então ali no Monte das Oliveiras. Então hoje o Monte das Oliveiras é cheio de túmulos, né? Aqueles quadradinhos na primeira foto ali, na parte de baixo, são quadrados, na verdade são túmulos, são lápides que nós temos ali, em que há muitas pessoas enterradas ali então no Monte das Oliveiras, por causa dessa crença de que acreditam que os primeiros a ressuscitarem são aqueles que estiverem ali no Monte das Oliveiras. Mas é neste contexto então que Jesus vai contar de fato dessa parábola, falando sobre as coisas finais dos tempos. A verdade é que nós vamos ver que na Bíblia, o que é os finais dos tempos? A gente acha que os finais dos tempos é agora, né? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? Nós estamos vivendo os finais dos tempos, o nosso tempo está acabando. A verdade é que a Bíblia, de fato, ela sempre falou de finais dos tempos, e a Bíblia, até mesmo quando Jesus veio, já se proferia ali como os finais dos tempos. Ou seja, o que é os finais dos tempos segundo a visão bíblica? É tudo aquilo que está acontecendo após a primeira vinda de Jesus. Olha só o que Pedro cita lá em Atos, no capítulo 2, ao ele falar então sobre a descida ali, né, sobre o mover do Espírito Santo em Atos 2, ele utiliza uma referência lá de Joel, que falando que nos fins dos tempos, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, ou seja, então perceba que a partir daquele momento, Pedro já aplica a profecia de Joel para dizer que ali é o fim dos tempos. Ou seja, finais dos tempos, então, não é somente este período que nós estamos vivendo agora, que achamos ser os fins dos tempos. Mas fim dos tempos, conforme a metodologia bíblica, conforme a visão bíblica, são todos os acontecimentos que acontecem após, então, a primeira vinda de Jesus. Isso se trata-se, então, dos fins dos tempos. Neste outro ponto também, a gente relata que a parábola, tanto a parábola das virgens, quanto a parábola dos servos e dos talentos aqui, ela vai dizer e vai colocar sobre o Senhor que partiu, no caso das virgens, fala do noivo, aí ela vai utilizar a expressão, e tardando o noivo, ou seja, o noivo demorou, né? E aqui também na parábola dos talentos, ele fala também, porque isto também é como um homem partindo fora da terra, e vai dizer que após um período de demora deste Senhor, este Senhor vem então para prestar contas aos seus servos. Ou seja, aquilo que está mostrando no texto aqui, de fato, é que este Senhor que partiu e também o noivo, né, que de fato, da parábola das 10 virgens que partiu, eles vão tardar segundo a ótica humana, eles vão demorar segundo a ótica humana. E que isso, de fato, já se inicia até mesmo um juízo, né? Um juízo prévio ali sobre, de fato, aquele que é fiel e sobre aquele que não é fiel.
Ou seja, quando o noivo da parábola das 10 virgens, ele tarda, isto pode-se dizer que é um juízo daquelas noivas. Ou seja, quem passou nesse juízo? As 5 prudentes. As 5 loucas não passou nesse juízo enquanto o noivo tardou. Nós vamos ver aqui também, que também este Senhor, tardando a prestar contas dos talentos, nós vamos ver que 2 tipos de servos vamos ter neste contexto. O servo fiel, que são os 2 primeiros que granjearam outros talentos, e o servo infiel, aquele então que enterrou e escondeu o talento. Então, todo neste contexto, Jesus está mostrando aqui que, de fato, ele tem uma missão e ele confia, então, uma missão, de fato, a cada um destes servos. E conforme o texto aqui no versículo 15, ele dá os talentos conforme a capacidade de cada um. Ou seja, ele vai distribuir talentos, então, conforme cada um ele tem a condição de trabalhar e de fato estar ali com estes talentos. Então, em todo este contexto, nós vamos ver aqui que Jesus conta essas parábolas ali a este povo, mostrando sobre a necessidade da vigilância e da fidelidade, enquanto o Senhor tardava, ou até mesmo enquanto o noivo demorou para chegar ali para estar junto com aquelas outras virgens, tá? Bom, para a gente também saber o que é de fato um talento, porque quando a gente pega essa expressão, a gente muitas vezes utiliza o termo talento, para falar sobre habilidades naturais, certo? No português isso é muito comum, então a gente falar de uma pessoa que tem uma habilidade para cantar, nós falamos então que ela tem o talento de cantar, Ou uma pessoa que tem habilidade para tocar um instrumento, ela tem um talento de tocar algum instrumento. Tem uma habilidade no esporte, ela tem um talento para um determinado esporte. Enfim, muitas vezes a palavra talento no português ela é associada então a uma habilidade ou a um dom natural que uma determinada pessoa tem. Mas no contexto aqui deste texto não se trata dessa maneira. Talento aqui não quer dizer habilidades naturais. Talentos aqui não quer dizer dons naturais. Nós vamos ver que a expressão utilizada por talento aqui, ela é muito mais profunda que isso. Ela vai muito mais além que isso. A verdade é que o termo talento utilizado aqui, ele é uma unidade de medida. Ou seja, era muito comum naquela época utilizar então a expressão talento para se referir a alguma unidade de medida. Quando nós pegamos, então, um talento, nós vamos ver que um talento, ele foi criado com uma medida ainda na Babilônia, ainda na Mesopotâmia. Conforme os povos vão se passando e conforme, de fato, vai passando o tempo, esta unidade ela vai variando. Por exemplo, um talento da Mesopotâmia era diferente de um talento grego e também era diferente de um talento romano. O talento grego, em algumas Bíblias, também é traduzida por ático, que equivale a mais ou menos 20 quilos. Já o talento romano, ele, que é o provavelmente utilizado nessa expressão aqui, ele equivale a 32,3 quilos aproximadamente. Então, o talento, ele é uma unidade de peso. Assim como hoje nós temos os quilogramas para se referir, então, por exemplo, nós temos 1 quilo de carne, 1 quilo de trigo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, utilizava então o talento para também essas unidades. Ou seja, nós vamos ter um talento de arroz equivale a 32 quilos de arroz. Um talento de feijão equivale a 32 quilos de feijão. Então essas unidades elas eram utilizadas como unidade de medida, unidade de peso, que já foi criada desde ainda na Mesopotâmia, e cada povo tinha digamos assim, uma certa equivalência, para essa unidade. E aqui neste contexto, provavelmente nós estamos falando do talento romano, porque de fato ali eram os romanos então que dominavam aquela região, que estavam ali dominando aquele contexto. Então provavelmente quando foi utilizado aqui, utilizou a expressão do talento romano.
O talento também era muito associado à medida de riqueza. Quando nós falamos então, um talento de ouro, nós estamos falando sobre 32 quilos de ouro. Quando este senhor então, ele está distribuindo ali estes talentos para aqueles servos, nós estamos falando ali que ele está dando 5 talentos de ouro, ou seja, em torno de 150 quilos para um servo, está dando ali em torno de 70 quilos para outro servo, e está dando ali em torno de 32 quilos para outro servo. Então perceba que estes servos receberam uma quantia inestimável de valor ali nas suas mãos. Quando a gente transforma essa medida de talentos de ouro por denários, que também era uma outra medida de dinheiro que era utilizado, um talento de ouro equivaleria, de fato, a 6.000 denários. Quanto valia um denário? Um denário era um dia de trabalho, certo? Então, quando a pessoa recebia 32 quilos de ouro, nós estamos falando, ou um talento, nós estamos falando que aquela pessoa recebeu ali aproximadamente 16 anos de trabalho. Ou seja, o que o talento aqui representa, está mostrando então, que de fato essas pessoas receberam uma responsabilidade nas suas mãos, receberam de fato algo inestimável nas suas mãos. E neste mesmo contexto, a parábola então dos talentos, ela vai mostrar que os servos então eles deveriam administrar prudentemente esses talentos, ou seja, esta riqueza, como bons investimentos para poderem de fato apresentá-los novamente quando o seu senhor retornasse. Notamos então que talento nem sempre, ou não apenas se refere então a habilidades naturais, mas pode se referir também a uma culpa, no caso da parábola lá do devedor, né? Incompassível lá, né? Nós vamos ter naquele contexto ali, que os talentos ali representavam então uma culpa que não poderia ser paga, uma dívida impagável, e neste contexto aqui destes talentos, refere-se então a uma responsabilidade que foi confiada aos servos. E Deus também te confiou alguns talentos. Deus também te confiou responsabilidades. Deus te confiou também, de fato, algo nas suas mãos que um dia Ele voltará para prestar contas deste talento a qual foi confiado nas suas mãos. E é neste sentido que a gente precisa entender aqui este texto e também o contexto aqui inserido, que nós vamos ver que no final das contas, não fazer nada é a mesma coisa de fazer tudo errado. Porque olha só o que o texto mostra aqui, que o homem que recebeu um talento, o servo que recebeu um talento, ele não perdeu. Olha, ele não perdeu dinheiro, ele não perdeu o talento. Ele apenas foi lá, enterrou e depois devolveu o talento. Digamos o seguinte, então, ele não fez nada de errado, né? Ele não perdeu, ele não tomou decisões que levou ele a perder aquele talento. Mas a sua atitude foi uma atitude, então, passiva, uma atitude de não fazer nada. E nós vamos ver, então, que neste sentido, o próprio Senhor ainda chama este servo que não fez nada de mau e negligente, conforme o texto que nós lemos, mostrando que no reino de Deus, aquele que não faz nada, ele se equivale àquele que faz tudo errado, mostrando que no reino de Deus, então, aquele que tem uma atitude passiva no reino, aquele que espera as coisas acontecerem no reino, ele é visto pelo seu Senhor como um servo mau e negligente. Você recebeu uma responsabilidade, Deus te confiou uma missão, Deus te confiou um ministério, Deus te confiou um dom, Deus te confiou uma família, Deus te confiou um trabalho, Deus te confiou de fato algo precioso do reino. E o que nós temos feito e o que nós vamos fazer então com aquilo que Deus nos confiou e o que nós prestaremos então de contas a Deus daquilo que Ele nos confiou. Ao ler essa parábola, então, notamos que Cristo é o Senhor que partiu e confiou aos seus servos, que somos nós, as responsabilidades ou riquezas, a fim de que essas venham ser então multiplicadas. É interessante isso, porque de fato, olha só, quando nós lemos 1 Pedro, lá no capítulo 4, no versículo 10, Pedro então vem nos chamar de dispenseiros.
1 Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, perceba bem que aqui de fato, nós recebemos então um dom, nós recebemos algo da parte de Deus. Nós falamos aqui que nós temos dons espirituais, nós temos dons ministeriais, nós temos dons naturais, e nós recebemos isso da parte de Deus. Agora, o que a Bíblia está nos mostrando então é que ao receber então estes dons, nós a partir de agora devemos agir então como bons dispenseiros. Em outras palavras, vamos ter também aqui a expressão bons mordomos ou bons administradores. A gente percebe que aqueles servos que receberam ali aquele talento, eles então negociaram os seus talentos, mostrando e aplicando sobre uma questão ali do comércio ou da administração em si, para conseguir novos talentos e para multiplicar os seus talentos. Assim também deve ser a vida do crente, assim também deve ser a vida do cristão, quanto à questão do reino. Ou seja, o reino então que chegou nas nossas vidas, aquilo então que foi confiado a nós, também deve ser multiplicado nas nossas vidas. Se nós então recebemos a palavra do reino, se nós recebemos então de fato as palavras da salvação, e Deus confiando um dom sobre as nossas vidas, um ministério sobre as nossas vidas, nós devemos agir então como dispenseiros. A ação do servo fiel no reino não é uma ação de passividade, não é uma ação de ficar parado, mas de fato o servo fiel no reino de Deus é aquele então que trabalha e atua a fim de que a mensagem do reino seja então multiplicada. Se nós usarmos os dons somente para nós mesmos e somente para o nosso próprio crescimento ou para o nosso próprio engrandecimento, melhor dizendo, seremos comparados a este servo infiel que enterra talento. Seremos comparados então a este que vive numa postura de passividade no reino. É interessante ainda que a própria Bíblia, agora lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 45, ela vai nos chamar então agora de mordomos, dizendo o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, fez as coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigado, e qualquer muito que for dado, muito se lhe se pedirá, e muito se confiou, a muito mais lhe pedirá. E olha só interessante o que o texto diz aqui no versículo 48, e qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e qualquer muito que lhe confiou, muito se lhe pedirá. É interessante a gente notar isso, porque a gente vê que na parábola dos talentos, um recebeu 5, um recebeu 2 e outro recebeu 1 talento. A questão ali não era que todo mundo tinha que receber 5 ou todo mundo tinha que receber 1 para ver o que dava, Mas o texto lá da parábola dos talentos diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Ou seja, no reino de Deus a gente consegue entender então que nós não temos pessoas mais ou menos importantes no reino. Nós temos talentos e responsabilidades que são confiadas segundo a capacidade de cada um. E é interessante isso porque talvez aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus tem para a sua vida, é apenas um talento. Mas é um talento de fato que é fundamental e que é preciosíssimo aos olhos do seu Senhor. Não exija responsabilidades para a sua vida daquilo que Deus não te confiou. Então a gente precisa entender que a Bíblia nos chama para sermos mordomos fiéis, ou servos fiéis, conforme a versão, e ainda fala que nós somos bons dispenseiros sobre aquilo que Deus nos entregou e aquilo que Deus nos confiou. Então, com isso, a gente compreende que dons espirituais, dons ministeriais e dons naturais são responsabilidades confiadas a nós, então, que precisam então ser multiplicados nas nossas vidas, para que o reino de Deus venha a crescer e para que o reino de Deus venha a ser proclamado.
Quando nós analisamos este texto, a distribuição ela foi então proporcional. Nós temos ali que um recebeu 5, a outro 2, e a um terceiro 1 talento. Cada um vai prestar contas a Deus naquilo em que de fato foi confiado a Ele. Isso. A gente precisa entender o nosso propósito, a nossa missão, o nosso dom e aquilo que foi confiado a nós. Porque é de fato com isso que nós vamos prestar contas a Deus, sobre aquilo que foi confiado sobre as nossas vidas. Esta administração dos talentos, olha só, diz a parábola que o servo que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos negociaram bem e duplicaram os seus talentos. Foram diligentes e fiéis, e certamente exerceram a sua função e o seu propósito ali com amor. Olha só o que 1 Coríntios vai dizer, 1 Coríntios 13, no versículo 1 a 3, diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira a tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Perceba bem aquilo que Paulo está dizendo. Ele falou isso aqui, falando do amor, um pouco antes, falando sobre os dons espirituais, mostrando o seguinte: irmãos, não adianta eu ter dons de línguas, não adianta eu ter aqui dom da palavra, não adianta eu ter dom do discernimento, não adianta eu ter dom de milagres, não adianta ter dom de profecia, não adianta ter estes dons se eu não exercê-los com amor. O que Paulo está dizendo é que ainda que eu não tenha nenhum dom espiritual, ainda que eu não receba nenhum dom, mas se eu praticar o amor, e se eu viver o amor de Cristo verdadeiro na minha vida, isto já é suficiente para a minha vida. A verdade é que aquilo que Paulo está mostrando é que nós devemos e fomos chamados como servos para agir então com fidelidade, agir com diligência e agir com amor. Bom, a parábola então vai mostrar que o servo que recebeu 1 talento, ele também poderia negociar o seu talento. Mas o que ele faz então? Ele prefere então não fazer nada. Ele vai lá e enterra o seu talento. Diz então que ele cavou na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Então, perceba bem que a parábola ela vai mostrar 2 tipos de comportamento. O comportamento do servo fiel e do servo infiel. A mesma relação trata-se então na parábola anterior, das 10 virgens. Nós vamos ter 5 fiéis e 5 infiéis. As 5 loucas, elas acharam que a sua função era fácil demais, né? Só ficar com as lamparinas acesas aqui, né? Esperar o noivo. Isso é muito fácil, só que o azeite acabou. Já este servo infiel, ele achou que a sua função era difícil demais, né? Eu vou enterrar porque é difícil demais conseguir, né, alguma coisa. Então perceba que nós temos um paralelo, que o reino de Deus, na verdade, ele não é uma questão de facilidade ou de dificuldade, mas quando nós vamos avaliar e entender tanto as 5 virgens prudentes que levaram o azeite consigo, e os 2 servos fiéis que granjearam outros 2 talentos, o reino de Deus não é questão de dificuldade ou facilidade, mas o reino de Deus é questão de fato aquilo que eu tenho praticado e aquilo que eu tenho exercido então no reino de Deus. Com isso, essa parábola mostra então que o servo infiel, mesmo sem fazer nada, ele foi chamado de mau e negligente. Quando a gente olha aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 26, olha só. No versículo 24, ele vai dizer: Senhor, conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Embora este servo colocasse a culpa porque ele não fez nada no seu senhor, nós vamos ver que o motivo da sua condenação não foi por causa do seu senhor,
Mas o motivo da sua condenação foi que está justamente no versículo 26, porque ele era mau e negligente. Então perceba, quando nós não fazemos nada no reino de Deus e vivemos uma vida passiva, uma vida na passividade no reino de Deus, também somos considerados então aos olhos do Senhor como pessoas más e negligentes. Eu preciso agora anunciar e proclamar o reino do Senhor na minha vida. No reino de Deus, então, não fazer nada não significa que somos pessoas comuns. Você tem essas três situações, né? O que faz, o que está no meio e o que não faz, né? O que está no meio, na visão humana, na ótica humana, é aquele comum, né? É aquele que está ali, seguindo, vamos embora, tá assim, vamos desse jeito, é o comum. Este servo infiel, ele é essa pessoa. Perceba bem que o servo infiel, gente, ele não fez errado. Mas não, ele simplesmente disse, eu recebi 32 quilos, eu vou dar 32 quilos, tá bom, fechou a conta. Poderia ser dessa maneira, que na ótica humana estava bom, na visão humana estava bom. Mas Deus não nos olha na ótica humana. Deus não nos olha na ótica que nós achamos que ser certo. Aquilo que Deus queria, de fato, aquilo que o Senhor nos olha, é que nós não podemos nos conformar com uma postura de passividade, numa postura de pessoas comuns. Porque quando nós nos portamos, então, com passividade, deixando as coisas acontecerem, somos comparados, então, a servos infiéis. Somos chamados, então, de maus e negligentes. No reino de Deus, então, não podemos esperar o retorno do Senhor de forma passiva, mas ativamente precisamos exercer aquilo que nos foi confiado, devendo então proclamar o reino de Deus. Agora a gente consegue aqui aprender algumas lições. Podemos dizer que essa parábola, nós vamos aprender então que Deus não é injusto. Deus concede então talentos, concede dons, habilidades, oportunidades, ministérios, né? Confia responsabilidades sobre as nossas vidas de acordo com a nossa capacidade. Nós vamos prestar contas conforme aquilo que nos foi confiado. A questão é que não existe no reino pessoas que são isentas de responsabilidade. A parábola dos talentos também vai nos ensinar que o pouco é muito. Irmãos, a gente pode dizer o seguinte: mas o servo infiel recebeu só um talento, não era muita coisa, né? Nós falamos aqui que um talento, então, era 32 quilos de ouro, né? Quando a gente pega aqui. Neste sentido, a gente entende que 32 quilos de ouro é muita coisa. Então, ainda que talvez ele tenha recebido apenas um talento, nós estamos falando de uma quantia inestimável. Assim também isso nas nossas vidas. Talvez a gente olhe assim, mas é só isso. Mas este só isso, né, que olhamos na ótica humana, quando nós passamos a olhar na ótica divina e na ótica de Deus, é algo que possui um valor inestimável para Deus. Mas isso é do nosso Senhor, não nos pertence. É interessante que na nossa função, então, é administrar e zelar por aquilo que Deus, então, nos dá. Ele que é o dono dos talentos e Ele que continuará sendo dono, então, das nossas vidas. A Bíblia, quando vai falar sobre o contexto, né, de senhorio ou de senhor, ela utiliza a palavra grega Kyrios, né, mostrando justamente ali que aquilo que Cristo é sobre as nossas vidas, é justamente este contexto quando o Senhor era dono, então, do escravo. Então perceba que quando ela utiliza este contexto, então, ela está dizendo que nós precisamos anular as nossas próprias vontades, para que a vontade do Senhor seja feita sobre as nossas vidas. Então, perceba bem que aquilo que nós temos, de fato não nos pertence, mas pertence ao nosso Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas nas nossas vidas. A parábola dos talentos ainda vai nos ensinar a multiplicar, ou como nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Recebemos então os talentos,
Em gratidão a Deus e por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos então aperfeiçoá-los, a fim de que sejam úteis para a expansão do reino de Deus. Ou seja, Deus então confiou algo na sua vida. Deus te confiou um ministério, Deus te confiou um dom, Deus te confiou uma habilidade natural. Use isso agora, para que o reino de Deus cresça na sua vida. Nós precisamos entender que recebemos, gente, um talento de Deus. E quando eu falo de talento aqui, eu estou falando então deste valor inestimável. Recebemos um valor inestimável. E que valor inestimável é esse? É um dom, é uma habilidade, é uma responsabilidade, é o reino de Deus sobre as nossas vidas. E agora então precisamos multiplicar, para que outras vidas venham ser alcançadas. A parábola dos talentos ensina então que o servo mau, além de negligente, ele é perverso, não assume sua culpa. Se não lermos atentamente essa parábola, podemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros, porque realmente ele teve medo de perder o talento do seu senhor. Mas quando a gente vê aqui que o problema não estava como ele via o seu senhor, mas o problema estava nele mesmo, porque o Senhor o definiu então como mau e negligente. Então, se nós vivemos então essa postura de passividade, somos chamados então de mau e negligente. A parábola também dos talentos, ela vai ensinar que até o pouco que se tem será tirado. O servo inútil também era mentiroso, quando ele afirmou que devolveria tudo o que pertencia ao seu senhor. Ele de fato mentia, porque o que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento do talento. Então olha só, quando a gente deposita um dinheiro lá no banco, e aplica um dinheiro lá no banco, a gente põe, vamos colocar na poupança, vamos colocar num fundo de investimento, né? O dinheiro ali, ele vai render, né? Você colocou R$1.000, aí na poupança, no mês seguinte, ele rendeu, sei lá, R$10, né? Aqueles R$10 ali pertencem a quem? Né? De quem que é aqueles R$10 que rendeu? O banco poderia fazer, olha, eu vou te devolver os seus 1.000, e o banco vai falar assim, os 10 que rendeu fica comigo, né? Não, o banco também te devolve os R$10 ali, né? Tanto o dinheiro que você colocou lá, os R$1.000 que você colocou, quanto os R$10 que rendeu, é tudo seu, tudo pertence a você, não pertence a mais ninguém. Assim também este servo, o servo falou, olha, eu te devolveria tudo, Senhor, mas ele mentia, porque se de fato ele queria devolver tudo ao Senhor, ele teria colocado aos bancos, como o próprio Senhor disse, para que pudesse devolver com os juros ali. A passividade nos mostra que somos negligentes e maus. A parábola dos talentos também vai nos ensinar que receber talentos não significa ser aprovados por Deus. Então olha só, irmãos, que interessante isso, né? Muitas vezes recebemos cargos, recebemos ministérios, recebemos dons, recebemos responsabilidades, mas será que de fato eu estou sendo aprovado por Deus nas minhas ações? Será que de fato eu estou recebendo a aprovação de Deus naquilo que eu estou fazendo? Porque o fato de receber talento não significa ser aprovado por Deus. Porque o último servo, ele também recebeu talento como os demais. Mas no final das contas ele foi reprovado pelo seu Senhor. Olhamos aqui então que de fato a questão de receber talentos, receber dons, receber ministérios, receber cargos, não nos faz ser aprovados de Deus. E é interessante porque tem uma certa frase que diz que o fato de estarmos perto das coisas de Deus não nos faz estar perto de Deus. E é verdadeiramente isso, irmãos. O fato de estarmos aqui na igreja não nos faz estarmos perto de Deus. O fato de exercermos cargos na igreja não nos faz estar perto de Deus. Porque para viver uma vida perto de Deus, uma vida próximo de Deus, nós só vamos conseguir isso através de fidelidade e intimidade com Ele, e não sendo membros de igreja. Congregar é importante, participar da igreja é importante, ter funções na igreja é importante, mas mais importante que isso é que de fato o nosso coração venha ter intimidade e fidelidade com Deus, porque é isso que de fato nos aproxima dEle.
Nós vamos ver aqui que as pessoas então confundem os talentos com a graça salvadora de Deus, ou pior, identificam administrações dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Irmãos, trabalhar na igreja, ou de fato ter um ministério na igreja, não nos faz ou não quer dizer que somos salvos em Cristo Jesus. A questão é que a gente não pode confundir membros de igreja ou pessoas que estão na igreja com pessoas salvas, não. São duas coisas diferentes. Salvação, conforme Jonas capítulo 2, versículo 9, vai dizer, salvação vem do Senhor. A questão, nós falamos aqui umas 2 quinta-feiras atrás, né, sobre desenvolver a salvação, e estar na igreja também faz parte desses aspectos sobre a salvação que opera em nós, a salvação prática que opera em nós. A questão é que aquele que é verdadeiramente salvo, ele tem o prazer de congregar, ele tem o prazer de estar na igreja, ele tem o prazer de trabalhar na igreja, ele tem o prazer de trabalhar no reino de Deus. Mas a questão é que nem todo mundo que está na igreja é que está salvo. Ou seja, nós não estamos aqui, né, para sermos salvos, nós estamos aqui porque somos salvos. Mas a verdade é que o próprio Jesus diz também lá no Evangelho de Mateus, que haverá ali o joio e o trigo, deixa para separar no dia lá do juízo, né? E a gente tem que olhar para nós mesmos, para o nosso interior. Eu tenho sido joio ou eu tenho sido trigo? Né? Como está o meu coração diante do Senhor? Que o Senhor, quando retornar, encontre em mim fidelidade nas minhas mãos, no meu coração, nas minhas palavras, para que esta responsabilidade a qual Ele me confiou, este dom, este ministério a qual Ele me confiou, eu não venha ser desaprovado perante Deus, mas que eu venha de fato alcançar a aprovação, conforme o próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, né? Que não venha ser tudo em vão, mas que de fato eu venha ser aprovado perante Deus. E vamos prestar contas a Deus, a tudo o que nos foi confiado no dia do juízo. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então perceba, nós lemos aqui falando sobre que nós somos reconciliados com Cristo. Irmãos, de fato, nós estamos então diante do Senhor e vamos receber a salvação em Cristo Jesus. Mas entenda que há um juízo ali preparado também para a igreja. Esse juízo, ele refere-se então para uma questão em que nós vamos prestar contas das nossas obras aqui na terra, daquilo a qual nos foi confiado. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, vai dizer mais uma vez sobre isso e trazendo a ênfase nessa questão, mostrando então, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Então perceba, nós então seremos recompensados por Deus de alguma maneira e de alguma forma, de acordo com as nossas ações e de acordo com o talento a qual nos foi confiado. Amém?